Oi pessoal, tô eu aqui para mais um vídeo hoje. Hoje o vídeo vai ser para eu contar um pouquinho sobre as minhas criações, né? O que eu criei desde que eu nasci até o momento que eu despertei. Lembrando que a gente, desde que nasce, né, abre o olho e já tá criando o nosso mundo. E a gente nasce, a gente cresce sem saber quem a gente é, né? Que a gente que cria a nossa realidade e vai criando ali, né? Dentro da dualidade, né? Luz e sombra, a gente vai criando as nossas experiências. E então a gente, né, tá todo o tempo criando coisas boas, coisas ruins. Então eu vou falar um pouquinho, né, do que eu criei desde que eu era criança até o momento que eu despertei com 35 anos. Então, eu lembro do episódio que quando eu era criança, né, que nem eu cresci dentro de uma família que tinha muita escassez financeira. A crença base ali era a escassez financeira, né? Tinha, assim, nunca passamos fome, mas também a gente não tinha possibilidade de ter um brinquedo novo, de comprar uma roupa nova, assim, só no final do ano mesmo, Natal, Ano Novo. Então, às vezes eu ia pra escola e tinha o dia do brinquedo e eu via as meninas todas brincando com Barbie. E então eu era, né, apaixonada por Barbie, né? Via aquelas propagandas na TV de Barbie. E eu queria porque eu queria uma Barbie, mas a Barbie sempre foi muito cara. Então era quase que impossível comprar uma Barbie naquela época. Então eu lembro que eu ficava pensando ali, né, brincando na minha imaginação ali, né, com a Barbie. E sentia assim, né, eu tinha um sentimento bom, assim, um sentimento genuíno. É por isso que eu falo, não tem como explicar sentimento. O sentimento genuíno é um sentimento que parece que abre o peito, assim, eu não sei, você sente uma coisa boa aqui no peito, aqui no meio. E você chega e respira, assim, dá aquele suspiro, né? Sabe, de tão bom que é essa sensação. E é essa sensação que cria, que materializa. Primeiro você pensa o que você quer, né? E depois, com esse sentimento, você materializa. Conforme você vai fazendo isso, né? Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, dependendo ali do seu, né? Se você não desistir, não desacreditar, nem nada, e não ficar perpetuando a antiga, né, crença, você vai criar. Isso é batata. Porém, naquela época eu não sabia quem eu era, não sabia que eu criava realidade nenhuma. Eu vivia na dualidade, como todo mundo, né, vivendo na escassez. Mas eu consegui criar uma Barbie. E como foi que eu criei esta Barbie? Um dia, né, um belo dia, eu já tava muito tempo querendo a Barbie, tudo, sentindo, tendo esse sentimento, tudo. Só que assim, eu queria a Barbie, mas eu lembro muito bem disso, que todas as coisas que eu queria e que eu consegui materializar, eu não ficava pensando assim, pô, se eu conseguir a Barbie, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Ou se eu não conseguir, vai ser horrível a minha vida, sabe? Tipo, eu vou ficar muito triste. Eu não tinha essa dualidade, sabe? De bom e de ruim. Pra mim, era neutro. Era só o querer e o sentimento. Esses dois, sentimento, né? E sentimento não, o querer, né? Ali a imaginação, né? E o sentimento. E seguir a vida. Ia brincar, fazer outras coisas, porque a gente, quando é criança, a gente tá imerso ali, né, no momento presente, a gente não tá nem no passado, nem no futuro, a gente tá ali brincando. Aí um dia minha prima veio aqui pra minha casa e me trouxe uma Barbie. Não era nova, mas assim, no pacote, tudo, mas era da irmã dela, da minha outra prima. E ela trouxe essa Barbie pra mim, tava novinha. E eu lembro até hoje, era uma Barbie linda, loira, assim, com cabelão e um vestido rosa, maravilhoso. E eu brinquei muito. Nossa, quando eu vi aquela Barbie que ela chegou assim e me deu a Barbie, gente, foi maravilhoso. A melhor sensação do mundo. Mas até então eu não sabia, eu criei a Barbie. Não tinha essa consciência ainda. E não só isso, né, gente? Agora eu vou contar uma história, assim, de uma criação, gente, que realmente foi a criação da minha vida. Eu, desde criança, assim, uns 12, 11 anos mais ou menos, eu sempre fui apaixonada pelo Rio, pela cidade do Rio. Eu sou do litoral de São Paulo. E eu era apaixonada por quê? Porque naquela época a gente via muita novela. E as novelas, elas enalteciam, assim, né, o Rio, mostrava paisagens do Rio. E toda vez que eu via, eu ficava encantada, gente, com o Rio de Janeiro. Encantada. Era um sentimento de novo que não tem como explicar, que é aqui, que
parece que o coração, o peito tá se abrindo, assim, tu sente aquela sensação. Quem já viu um pôr do sol aqui e teve aquela sensação que tu chega daquele suspiro, sabe? Ai, sabe, tipo, um bagulho isso, assim. E eu lembro que eu ficava ali, nossa, o rio, que não sei o que. Aí tinha uma prima minha, duas ou três, que elas iam muito na plateia do show da Xuxa, que era no Rio. E eu sabia disso, que era no Rio. Então, quando elas voltavam, acho que elas foram mais de 2 vezes. Toda vez que elas voltavam, eu sabia que elas vinham com fotos, né? Que antigamente a gente revelava as fotos, colocava ali no negócio de fotos, no álbum. Aí eu ia pra casa delas e eu não queria ver especificamente o show da Xuxa, entendeu? As fotos do show da Xuxa. Eu queria ver as fotos que elas tiravam ao longo do caminho indo pro Rio. Então tinha fotos no ônibus, na estrada. E eu ficava vendo aquelas fotos ali, tipo, ai meu Deus. E com uma sensação boa, não sei explicar. Aí eu vi fotos dela no Rio. Eu lembro que uma delas tirou foto, assim, do Cristo Redentor, assim, lá de baixo, assim, ele bem pequenininho na foto. E aquilo ali me dá uma sensação maravilhosa, não sei. Aí, o que eu fazia, né? Esse foi o pulo do gato, eu acho, né? Pra essa cocriação, que foi, assim, uma cocriação, gente, surreal, tá? Cocriação não, criação, que nós não somos cocriadores, somos criadores mesmo, entendeu? E eu tinha o hábito, antigamente tinha aqueles telefones públicos, né, na rua. Não sei se na sua cidade ainda tem, mas na minha eu acho que tiraram tudo já. E esses tinham na porta da minha casa. Aí o que eu fazia? Eu pegava, todas as casas tinham um número fixo. Então eu ia lá no telefone público, eu pegava, discava a cobrar, tá, gente? Olha isso. 021 ou 9021, acho que era a cobrar. E o número, por exemplo, da minha casa, da casa da minha amiga, número de telefone fixo, e colocava, porque eu sabia que ia cair no Rio por conta do prefixo. Aí eu ligava, tocava aquela musiquinha, né? Blá, 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 blá. Aí a pessoa atendia do outro lado. Aí eu falava assim, alô, é do Rio? Aí a pessoa, sim, é do Rio, com sotaque, né, de carioca. Gente, na hora que isso acontecia, era como se eu tivesse no Rio. Eu ficava muda, assim, eu tinha uma sensação, assim, de parar no tempo e é como se eu tivesse me conectado com o Rio. E aí a pessoa falava alô, alô, e eu não falava mais nada, ela desligava. E eu fiz isso durante muito tempo. É óbvio, né, gente, eu não ficava todo dia, toda hora, mas na hora que eu lembrava que eu tava à toa, ali sem fazer nada, que eu não tinha amigo, os amigos estavam na escola fazendo alguma coisa para brincar, eu fazia isso. Eu ia lá e ligava pro Rio. E também a mesma coisa que eu falo, eu não ficava assim imaginando, nossa, eu queria ir pro Rio, mas se eu fosse ia ser maravilhoso, bom. Ou, ai meu Deus, se eu não conseguir ir pro Rio vai ser ruim, dualidade. Eu não ficava nessa dualidade. Eu simplesmente queria, pensava, tinha uma ideia do Rio dentro da minha mente, tinha esse sentimento genuíno, que não tem como explicar, e fiz isso durante muitas vezes, não foi uma vez, não foi 2 vezes, foi várias vezes. Até que um dia, né, eu cresci, virei adolescente aí, e segui a vida, não fiz mais isso, mas o Rio nunca saiu da minha mente. Toda vez eu lembrava do Rio, quando eu ia viajar, assim, pro litoral norte, aqui, Caraguatatuba, e eu via as placas assim, Rio de Janeiro, não sei quantos quilômetros. Eu falava, nossa, tá muito longe o Rio, né? Bem que dava pra gente ir, mas impossível, né? De carro até dava, mas tinha que ter mais tempo. Às vezes era um bate-volta, assim, não tinha como. Então eu segui a vida. Não fiz nada, não agi, que nem o povo fala assim, ah, você tem que pegar e criar e entrar na ação. Eu, né? Não fiz isso. Eu não fiz nada. Eu simplesmente vivi minha vida. Com 18 anos comecei a trabalhar. Quando foi com 16 anos eu comecei a namorar. E meu namoro, né, foi... Quando eu cheguei com 21 anos com essa mesma pessoa, eu fiz aniversário e essa pessoa me deu de aniversário uma viagem. Ela falou pra mim se eu queria viajar. Vamos viajar? Eu falei assim, vamos, com certeza. Na hora que ele falou pra onde você quer ir, na hora veio na minha mente assim, pum, não teve outro lugar, não teve nada. Eu falei, pro Rio. Gente, eu vou contar assim, resumido, pra não ficar grande, mas ao todo, eu fui pro Rio 4 vezes. Eu não fui uma vez só pro Rio, eu fui 4 vezes pro Rio, porque as 4 vezes foram maravilhosas. Foi algo aqui, assim, que eu nunca poderia imaginar
porque não passava na minha cabeça naquela época que eu poderia ir para o Rio. E mesmo se eu fosse para o Rio, eu ia dentro das minhas crenças. Se eu agisse, eu ia agir dentro das minhas crenças, por exemplo. Para mim ir para o Rio, como eu sou pobre, então eu vou ter que trabalhar, juntar dinheiro, o hotel vai ter que ser um hotel assim que está no meu orçamento. Então ali eu entrei na ação, mas a ação que eu entrei estava baseada na minha crença pequena ali, limitada, se eu agisse. Porém, eu não agi, eu simplesmente quis, né? Tive o pensamento, senti e eu criei, gente. E eu falo pra vocês, as quatro vezes que eu fui, foram maravilhosas, foram algo assim surreal, gente. Eu fiquei em hotel de frente pra Copacabana. Da outra vez eu fiquei no Sheraton ali, que é no Leblon, que fica bem na calçada, no pé da areia. Eu fiquei no Sheraton, gente, tem noção? Fui de avião, voltei de avião as 4 vezes. Em uma dessas eu fui no carnaval assistir o carnaval do Rio de Janeiro. A gente chegou às 10, nós saímos 6 da manhã, assistimos tudo. Todas as escolas de samba que eu sempre tive sonho de assistir. A gente saía para jantar em vários restaurantes, fomos nos pontos turísticos, né? Cristo Redentor, esses todos aí. Fomos em praias ali do litoral do Rio, como Búzios, Angra, Paraty, fui. E o mais inacreditável agora de todos, que vocês vão assim, né? O passeio de helicóptero, gente. Aquele que sai do Pão de Açúcar e dá a voltinha lá no Cristo. Eu lembro que a gente fez esse passeio também, gente. Gente, olha, é surreal, porque assim, dentro das minhas limitações, eu nunca iria conseguir criar isso, certo? Porém, é por isso que tem aqui algumas pessoas, né, falam assim, confia, cria e confia, porque às vezes a sua imaginação, o que você está imaginando está dentro da sua limitação, e Deus é ilimitado, ele não tem limites. Quando ele vai criar algo, quando você e ele se tornam um, e ele vai criar algo assim muito maior do que aquilo que você poderia imaginar. Você imagina dentro das suas limitações quando você imagina, entendeu? E quando ele vai criar, ele cria assim de forma abundante, porque ele é abundante, ele é tudo, ele cria tudo. Ele é o criador de tudo, de pessoas, de galáxias, de realidades paralelas, de tudo. Como que ele vai se limitar a uma viagemzinha que você foi lá, agiu, que nem, eu quero ir pro Rio, então eu vou agir. Quando eu tiver com 18 anos, eu vou trabalhar e vou juntar dinheiro. E quer dizer, eu tô ali agindo, me limitando. Eu tô limitando o meu poder. Eu tô colocando uma pedra no meio do caminho, né? Como se Deus aqui, né, falasse assim, pô, e aí? Eu tô querendo fazer o melhor pra você e você tá aí na minha frente, se limitando. É meio que isso, você é ilimitado, você é eu sou você. Olha pro espelho, ó, eu sou você, você sou eu. Como que você tá se limitando? Você tá colocando uma pedra aí. Ok, você quer ir pelos seus meios? Você pode ir pelos seus meios, mas os seus meios vão ser pequenos diante daquilo que eu quero que você viva através de mim. Então, gente, eu vejo muitas pessoas falando, que a criação, né, ela é você imaginar, sentir e entrar na ação. Isso faz parte também. Somos seres conectados com Deus, somos um com Deus, portanto, isso é uma das infinitas possibilidades, não é a única possibilidade, entendeu? É uma das infinitas. Eu ganhei essas 4 viagens pro Rio, não paguei nada nas quatro, veio através de uma pessoa que estava comigo, mas poderia ter sido um sorteio, poderia ter sido infinitas possibilidades, ou eu mesmo ter ganhado uma inspiração, né, de um trabalho que me desse muito dinheiro e eu pudesse me proporcionar isso, poderia, são as infinitas possibilidades. Porém, se você tiver na sua cabeça que só vai funcionar se você imaginar, sentir e agir, você está se limitando. Não que você não possa agir, entendeu? Se você tiver uma inspiração no momento ali, haja, né? Não vai deixar essa inspiração embora. Às vezes realmente é uma inspiração que vai te levar a este lugar. Mas lembrando, ok, esta é uma inspiração que pode me levar neste lugar,
Mas eu não vou me limitar só a isso. Eu vou continuar acreditando e entregando e sentindo para que seja maior do que isso que eu imagino, porque eu sei que eu estou imaginando ainda, a forma que eu estou imaginando está sendo dentro das minhas próprias limitações. Então eu posso mais atrapalhar o processo do que realmente concretizar isso. E demorou anos. Eu era criança ali, quando eu via as novelas com os meus pais, era criança, devia ter 11, 12 anos, demorou aí 10 anos para acontecer. Entendeu por quê? Porque a gente se limita, né, demais. A gente acredita que, ok, eu quero ir, eu tenho vontade, mas impossível. Olha a minha realidade agora. Então aí tu já tá se limitando. Então não é que não vai realizar, mas vai demorar um pouco mais. Então você não vai realizar o seu sonho, o seu querer apenas agindo. Agir são uma das infinitas possibilidades. Agir, às vezes, pode ser até um problema se você ficar agindo através das suas crenças, do que você acha que tem que fazer para chegar lá, entendeu? Você vai chegar lá, você vai criar. Mas e se demorar, eu já tô velho, que não sei o quê. Gente, a vida é infinita, tá? A finitude só é da gente, do nosso personagem, do nosso avatar. Este avatar, ele é finito mesmo, ele vai chegar a um fim aqui. Mas você continuará, você é infinito, você é a consciência. Um dia que eu começar a falar sobre as realidades paralelas, que esse é um assunto assim, gente, que eu amo falar, eu acho que vai ser assim, o melhor momento da minha vida. Falar sobre realidades paralelas, vida após a morte que acontece. Aí vocês vão entender que esse vídeo aqui vai ficar muito claro, realmente, de que você é eterno, você não precisa se preocupar quando, onde, em que realidade você vai realizar isso. Você vai realizar. E outra coisa que as pessoas acham é que criar a realidade, né, conscientemente está relacionado apenas a bens materiais, como carro, ou que nem o professor Helio Couto fala, casa, carro e apartamento. Não, gente, não é só isso. Não é só coisas materiais, é saúde física, realidades sim paralelas. Você pode se conectar a outras realidades e viver a vida dos sonhos em outra realidade. Gente, é papo de maluco, parece que é papo de maluco. Mas é a realidade de quem já alcançou uma consciência e uma realidade de quem já pratica isso, entendeu? As pessoas que não acreditam, né, que não chegaram lá ainda, vai falar, ixi, Maria, olha aí, que droga é essa que essa pessoa tá usando? Ixi, estava mofada a droga. Ou então aquelas brincadeirinhas como, ela não fumou a droga que fumou ela, né? Que tem essas piadinhas assim. Mas, e agora? É a realidade. É que nem eu falo, gente, são infinitos níveis de consciências que existem. Somos uma consciência, mas cada um se encontra ali num degrau. Não que existe realmente um degrau, tá, gente? Mas é só uma forma de eu passar uma coisa para que vocês entendam. Você tá lá no degrau 100 e o outro tá no degrau 200 já. Esse que tá no degrau 200, ele já passou pelo 101, 102, até chegar no 200. Então, quando ele chegar no 200, ele vai entender quem tá lá no 100, porque ele já passou por tudo, pelo 101, 102, até chegar no 200. Já o que tá lá no 100, ele não vai entender a cabeça de quem tá lá no 200. Ele não vai conseguir, porque ele tá ainda limitado aqui no 100. Então, é por isso que eu falo, por mais que, é absurdo esses assuntos, é o que eu vivo agora, é a minha realidade, entendeu? Não tô falando isso porque eu li livros, não, é a realidade que eu vivo, que eu vejo, que eu sinto, e eu apenas estou fazendo o vídeo para passar aí para frente. Quem quiser se conectar, ótimo, e é isso, a gente segue a vida. Mas por hoje é isso. A minha maior criação, gente, foi essa daí do Rio de Janeiro, porque foi algo inimaginável. Eu realmente, assim, criei e foi surreal, foi do jeito que tem que ser. Próspero, que nem é o todo. Deus é próspero, ele é infinito. Como que por ele ser infinito, a gente vai ficar limitando esse poder dele? Não, a gente não pode limitar isso que está dentro da gente. Isso é nós, é quem nós somos. Então, o vídeo hoje é sobre isso, sobre as minhas criações, né? Que eu gosto de fazer muito, ficar lembrando assim um pouquinho, né, do que passou, o que eu criei, o que eu deixei de criar, o que eu criei de bom, o que eu criei de ruim, porque tudo sempre foi eu que criei, independente, sempre fui eu que criei, eu sou o criador. Eu criei dentro da dualidade enquanto eu estava inconsciente.
né? Agora que eu estou consciente, eu estou criando conscientemente, mas se isso vai se realizar, se muita coisa que eu criei vai se realizar aqui nesta realidade, aí já é um assunto, né? Não sei. Não sei, estou entregue aí para criar, entendeu? Realmente o que eu quero criar. E é isso, por hora o vídeo é isso. E me aguarde para os próximos vídeos e assista os vídeos do primeiro, segundo. Por quê? Porque o segundo, por mais que os meus vídeos tenham, como se fala, temas, né, diferentes, eu sigo uma linha do que foi o meu processo e do que está sendo e do que vai ser. Então, o vídeo 2, o segundo vídeo, ele é uma continuação do primeiro. O terceiro vídeo, ele é uma continuação do segundo e assim sucessivamente. Então, para entender basicamente assim, um vídeo, se você pegar aleatório aí, às vezes você pode não entender. Então, volta lá e assiste. E é isso, é a minha sériezinha aí que eu tô fazendo. E por hoje é isso. Até a próxima, um beijão e até.